Olá a todos, meu nome é Ket Rosberg Marcel de Matos, sou aluno da Univesp, no curso de Engenharia da Produção, e vim aqui apresentar o trabalho do meu grupo com o Jair e a Priscila, que é a continuação de um trabalho já feito 2 anos atrás, sobre a melhoria do agendamento de procedimentos eletivos num centro cirúrgico de obstetrícia do município de São Paulo. Nesse lugar já é feito o agendamento dos procedimentos utilizando uma metodologia própria, mas o que se observa no lugar é uma baixa eficiência do setor por muita ociosidade das salas de cirurgia e em alguns momentos, e em outros momentos um conflito de ocorrências dos procedimentos eletivos com procedimentos de urgência e emergência que obviamente têm prioridade e acabam provocando cancelamento desses procedimentos eletivos. E para evitar isso, a gente tenta aplicar um modelo computacional para fazer simulação do setor de cirurgia nessa ala de obstetrícia para tentar melhorar a eficiência desse setor, né? Reduzindo esses conflitos dos procedimentos seletivos com os procedimentos de urgência e aumentando a eficiência do setor no sentido de reduzir a ociosidade das salas de cirurgia. Todo esse projeto ele foi feito baseado na metodologia do Design Thinking, né? Onde a gente vai basicamente ouvir e entender o processo com o usuário final, né? Com o dono do setor e o dono, entre aspas, do problema, né? Então a gente vai conhecer o setor, vai ouvir quais são as necessidades desse lugar, né? O lugar onde a gente escolheu para fazer o trabalho. É, Dentre algumas possibilidades, essa foi que a gente detectou como mais interessante, até porque gera uma continuidade de um trabalho anterior que foi feito durante a pandemia de Covid-19 e a gente não pôde simular. Então, agora a gente não pôde simular, não, a gente não pôde aplicar os resultados da simulação. Então, agora a gente tem condições de aplicar o resultado da simulação a partir do próximo ano e a gente já trabalhou com dados mais recentes porque a simulação anterior também tinha sido feita baseada nos dados das cirurgias que eram feitas antes da pandemia de Covid-19. Mas o setor mudou, a quantidade de procedimentos, inclusive, mudou, e na realidade toda a rede do município foi alterada, e a demanda no local também foi alterada com isso. Então a gente vai ouvir principalmente, né, as pessoas lá envolvidas, depois houve especialistas, a gente foi estudar atrás das possibilidades de pesquisa, ver que recursos, né, ouvir as sugestões do usuário, tudo isso para a gente poder conhecer as possíveis soluções. E aí a gente tomar a decisão com base na viabilidade evidencial, evidentemente considerando todos esses fatores, né, de custos e de benefícios. Né. Com isso a gente desenvolveu um protótipo que é essa simulação, a gente fez alguns testes de simulação, né, junto ao o cliente, no caso o nosso usuário final, que é o chefe do setor de cirurgia. E essa validação, no fim das contas, vai ser feita posteriormente, porque a aplicação dessas escalas simuladas só vai poder se dar a partir do próximo ano. Um dos conceitos que a gente mais trabalha aqui, evidentemente, são os conceitos de estatística e a gente procurou, na tabulação dos dados, obter o maior número de a maior exatidão possível, reduzindo aí o desvio padrão das nossas amostras. Quando os dados foram tabulados, que dados são esses? Dados de tempo de duração dos procedimentos e a frequência com a qual ocorrem tanto os procedimentos eletivos quanto os procedimentos de urgência e emergência. Então, com base nessa frequência e com base nessas durações, ao longo de um histórico de registro, a gente analisou
de junho a outubro desse ano. A gente procurou o tempo mais amplo possível. Não foi tão amplo quanto nós gostaríamos de simular um ano ou mais, mas a gente não tem esse tempo todo do setor funcionando no regime atual. Então a gente procura com isso reduzir ao máximo esse desvio padrão para ter o máximo de assertividade, né? Porque todas as curvas de duração elas se mostraram curvas desse perfil, né? Uma curva natural. E o que é bom, né? O que é interessante porque os modelos são bem definidos estatisticamente. E esse desvio padrão é algo importante para nós aqui nesse trabalho. A simulação foi feita utilizando o FlexSim, um módulo específico do Multisim chamado Healthcare. O Healthcare ele é específico demais para a área da saúde. Aqui é uma ferramenta poderosíssima que a gente consegue simular os procedimentos mesmo, né, com detalhes de execução. No fim, a gente achou que essa seria a melhor ferramenta. Ela foi uma ferramenta boa, mas ela foi talvez demais para o nosso trabalho. A gente não precisaria disso tudo. No fim das contas, a gente só estava trabalhando com conflitos por tempo e frequência. Então, a gente acabou criando rotinas dentro da simulação, considerando apenas isso, tempo e frequência, não importa muito a operação que está sendo feita. Mas o interessante aqui é que a gente utilizou esse balcão de registro como sendo a entrada de pacientes seletivos, né? E essa ambulância, todos esses objetos são objetos em que a gente determina frequência média, desvio padrão, duração de operações, etc. É uma série de coisas dentro do módulo de simulação que não dá para a gente detalhar aqui. Né, o vídeo é curto, né? Mas essa daqui, a ambulância para nós vai representar aqui e vai fazer o papel no modelo das entradas de urgência e emergência, tá? E foi deixada aqui criada uma sala de observação suficientemente grande para não criar um gargalo de pacientes dentro da execução das duas salas de cirurgia. Então aqui a porta verde nós utilizamos como um gatilho de entrada, o gatilho de saída da simulação, as portas vermelhas, né? Aqui são as duas salas de cirurgia da ala de obstetrícia. E esse buffer, né, é para que não deixe um gargalo, não se crie um gargalo aqui dos pacientes, né, que na realidade é um gargalo que não existe lá, porque o paciente, a paciente, né, quando sai da sala de cirurgia, ela não tem um travamento ali por causa dela, né, sempre tem algum lugar para se encaminhar essa paciente. Muito bem, então foram selecionados aqui os 5 principais procedimentos realizados lá: parto normal, cesárea, curetagem, conização, esterectomia. E entre cada procedimento na sequência de execução é necessário haver essa etapa chamada de limpeza básica, né? Limpeza e liberação da sala, que dura em média 15 minutos, tá? Com desvio padrão de 20%, né? Então, uns 3 minutos. O único procedimento aqui com desvio padrão mais alto, né, que destoa do restante, os outros são todos cerca de 20%, mas é o parto normal, se mostrou aí com desvio padrão de 50%. Mas é natural e está de acordo com os dados tabulados e está de acordo com as informações passadas pelo chefe do setor de cirurgia. O que a gente fez? A gente separou por dias da semana escalas. A gente criou escalas aqui. Essas escalas não são criação nossa. Essas escalas são são sugestões do usuário, lembrando, metodologia Design Thinking, né? E o usuário sugeriu essas escalas aqui que tem seus tempos médios, né, de produção, de operação, né, da sala e de ociosidade. E aí, simulando essas escalas, a gente foi perceber que para alguns dias da semana algumas escalas eram melhores, essas destacadas em amarelo. As destacadas em rosa foram escalas que estouraram o limite de tempo, inclusive, da sala. Aqui em vermelho a gente tem o cenário atual, em azul o cenário simulado, mostrando aí que o tempo médio de uso das salas aumenta com o uso da escala simulada em relação à escala anterior.
E também a quantidade de conflitos é reduzida. Com isso a gente atinge o objetivo e espera poder ser aplicada essa simulação na prática.